Olá, meu nome é Patrick Beleles, eu sou médico, cirurgião ginecológico, especialista em endometriose. Eu sou membro da Comissão Nacional de Endometriose da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endometriose desde a sua fundação. Eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante. O que é endometriose? Muitas de vocês vêm ao meu consultório dizendo que a sua mãe, que a sua avó, que a sua tia, que todas elas sentiam cólicas, que sempre foi assim, a vida inteira delas foi assim e que os médicos delas diziam que isso era normal, então que para vocês também seria normal. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa, isso não é normal. Sentir cólica que está atrapalhando a sua vida, que está comprometendo o seu dia a dia, o seu relacionamento, a sua produtividade, isso não é normal. Adolescentes que deixam de ir ao colégio, à faculdade, mulheres adultas que perdem uma promoção no trabalho, que deixam de cumprir metas porque sentem dor, isso é normal? Mulheres que sentem dor na relação sexual, que ao invés de conseguir curtir aquele momento prazeroso com o seu parceiro, ficam temerosas se vão ou não sentir dor, evitando uma ou outra posição, porque sabem que se tocar ali ou acolá vai doer. Isso é normal? Não, isso não é normal. Então a gente precisa sim investigar. E qual que é a principal causa disso? A endometriose. A endometriose ela é uma doença benigna. Eu sempre gosto de começar com isso, frisar bastante isso. Ela não é câncer. Ela é uma doença benigna, mas que tem um comportamento muito agressivo. Por que ela tem esse comportamento agressivo? Porque é um tecido que deveria existir somente dentro do útero e que, por algum motivo incerto ainda, ele também existe fora do útero. Bom, esse aqui é um modelinho 3D em que a gente vai tentar explicar um pouco da anatomia da pelve feminina e com isso a gente explicar o que é endometriose e por que ela poderia ocorrer. Então, em primeiro lugar, eu quero para vocês salientar que isso aqui é o útero. Esse rosa quase que meio avermelhado é o útero e todo esse conteúdo avermelhado aqui é um músculo chamado miométrio. O útero ele contrai na menstruação, ele contrai no trabalho de parto, então ele precisa ser um músculo para poder contrair. No interior do útero eu tenho o endométrio, essa parte rosinha clara aqui. O que é o endométrio? Eu costumo brincar com as minhas pacientes que o útero, que a função do útero é gestação. Então eu preciso preparar a casinha para o bebê, então o endométrio é um colchão para o bebê. E a partir do momento que o corpo detecta que você não está grávida, esse colchão não é necessário, pelo menos naquele momento. E aí você menstrua, porque esse colchão ele descama e ele sai juntamente com o sangue menstrual aqui pela vagina. O que é endometriose? Por motivos ainda incertos, esse endométrio ele está em algum outro local da cavidade abdominal, como no intestino, como na vagina, como na bexiga, no ovário, nas trompas, no diafragma e eventualmente até fora do abdômen, até no pulmão, na pleura, no pericárdio. Diversos locais já foram relatados como focos de endometriose. Por que acontece isso? Antigamente a gente acreditava que era pela menstruação retrógrada, que quando você menstrua aquele sangue refluía pelas trompas, mas isso não explica, por exemplo, uma endometriose no pulmão. E hoje a gente acredita que a principal causa é genética. Você tem uma predisposição a desenvolver a endometriose. Poxa, mas eu tenho e minha irmã não tem. A gente sabe que quando a gente tem parentes de primeiro grau com endometriose, a gente tem uma maior chance de ter justamente por essa questão genética. Mas da mesma maneira que uma irmã pode ter endometriose e a outra não, uma irmã pode ter câncer e a outra não. E o que vai variar nisso daí? Os hábitos e os estilos de vida. Se é sedentário, se pratica atividade física, o tipo de comida que você come, se você vive numa cidade como São Paulo, que é uma cidade bastante poluída, se você mora no campo, né, com um ar um pouco mais puro, se você se hidrata bem, se você usa algum suplemento, alguma medicação, tudo isso pode influenciar no desenvolvimento ou não da doença. Tá? Então a gente sabe que a principal causa é a genética, mas existem outros influenciadores que não genéticos, que são fatores externos. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. A gente costuma falar que a endometriose tem 6 Ds de sintomas. Sempre quando eu vou dar uma aula, seja para os meus alunos na graduação, num congresso, numa pós-graduação, a gente sempre fala dos 6 Ds da endometriose. O que são esses 6 Ds? Esses 6 Ds é um método mnemônico para a gente lembrar dos principais sintomas da endometriose. Eles não são os únicos, mas são os principais, são os mais comuns. O primeiro deles é dismenorreia. Dismenorreia é a cólica menstrual. Então, por causa da endometriose, o útero, quando vai se contrair, ele pode dar cólica, pode ser cólica incapacitante, aquela mulher
que chega aí no pronto-socorro, tomar medicações fortíssimas para tentar controlar aquela dor. O segundo D é a dor pélvica crônica. Então, algumas mulheres apresentam dores não relacionadas ao período menstrual. Dependendo da extensão da doença, da localização dos focos de endometriose, essas dores podem ser o mês inteiro. E aí essa mulher vai ter que tomar medicações durante todo o mês. O terceiro D é a dispareunia de profundidade. Vocês lembram que eu falei? A endometriose ela pode acometer o fundo da vagina. Então, quando aquela mulher tiver relação sexual e o pênis encostar no fundo da vagina, ela vai ter dor. Então, ela vai normalmente tomar o controle da relação para que ela possa evitar as posições que causem mais dor a ela. Eventualmente, essas dores são tão importantes que ela nem consegue ter relação mais com o marido. O quarto D é a dificuldade para engravidar. Então, a gente sabe que a endometriose, dependendo da localização dela, ela pode obstruir uma trompa. Mas a gente sabe também que a endometriose ela pode alterar a ovulação, alterar a embriogênese e alterar a anidação, que é quando o embrião formado ele vai grudar dentro do útero. Então, a simples presença da endometriose pode sim dificultar, atrapalhar uma gravidez. O quinto D é a disúria, que é a dor para urinar. Então, quando a mulher tem uma endometriose na bexiga, ela pode ter dor e pode ter sangramento também durante a micção. E o sexto D é a disquesia, que é a dor para evacuar. Então, se a endometriose estiver acometendo o intestino, principalmente o intestino grosso, o reto, o sigmoide, a gente sabe que ela pode ter dor para evacuar e, eventualmente, até a hematoquesia, que é o sangramento para evacuar. Quando a gente fala em tratamento clínico de endometriose, a gente tem que ter ciência de que esse tratamento clínico pode ser exclusivo ou pode ser um tratamento clínico complementar a um tratamento cirúrgico, ou seja, ser realizado após o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico hormonal pode envolver a utilização de LARCs. LARCs são métodos contraceptivos de longa duração, que no Brasil a gente tem o implante e o DIU. Então vamos começar primeiro pelo DIU. O DIU, a gente tem dois tipos de DIU liberado no Brasil, o DIU hormonal e o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre. O DIU não hormonal, ele costuma aumentar o fluxo menstrual e costuma aumentar a cólica menstrual. Então, normalmente não é algo que a gente recomende para pacientes com endometriose, porque ele pode causar uma piora dos sintomas para aquela mulher. Agora, o DIU hormonal, que é o sistema intrauterino de levonorgestrel, ele foi desenvolvido para causar uma menorreia, para deixar aquela mulher sem menstruar. Só que a gente consegue aproximadamente 55% a 60% de sucesso de amenorreia. O restante das pacientes continuam menstruando. Mas a gente tem uma melhora importante da quantidade, ou seja, do fluxo sanguíneo e da cólica. Então, ele é uma excelente opção para a utilização naquelas pacientes com endometriose ou mesmo com adenomiose. E, quando a gente fala de implante, o único regulamentado pela Anvisa é o implante de etonogestrel que a gente coloca aqui no braço, debaixo do bíceps, está nessa posição aqui. A gente pode inserir e retirar no próprio consultório médico. Ele é um implante de duração de 3 anos e tem uma efetividade tão boa quanto o sistema intrauterino de levonorgestrel. Então seria uma excelente opção também, com uma taxa de sucesso de amenorreia e diminuição de fluxo bastante semelhantes. Vocês entenderam a importância dessa doença? Então, na qualquer dúvida de que você tem ou não essa doença, é muito importante que você procure um médico para fazer um diagnóstico adequado. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, mais efetivo vai ser esse tratamento. E lembre-se, endometriose não é mimimi.